profeta que saia, Senhor, diretamente de Ti, que seja, Senhor, como um bálsamo para as nossas almas, que possamos, Senhor, internalizar em nossos corações e praticá-la, Senhor, guardá-la, Senhor, no nosso dia a dia e colocarmos em prática, Senhor, tudo aquilo de acordo com a Tua vontade. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. A paz do Senhor, mais uma vez. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Vamos abrir em Filipenses 4. Quero pedir a ajuda de Fran lá em cima. Filipenses 4, versão NTLH. E a outra parte, Almeida Revista Atualizada. Viu, Fran? Filipenses 4, primeiro versículo, até o versículo 3. Quem aqui já passou por algum estresse ou ansiedade? Levanta a mão aí. Todo mundo. Quem tem filho, levanta as duas mãos. Eu acho que todo mundo já passou por estresse, ansiedade. Quem desejaria mais paz aqui, levanta a mão. Eu desejaria. Amém. Vamos ler essa palavra. Foi uma mensagem que Paulo escreveu aos Filipenses. E olha que mensagem maravilhosa que o Senhor vai falar aos nossos corações nessa noite. A partir do primeiro versículo, diz assim: meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continue todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Evódia e Sintique. Peço, por favor, que procurem viver bem uma com a outra. Aí já tinha alguma coisa. Como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalham muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida que pertence a Deus. O versículo 4, agora, Fran, você bota na versão Almeida Revista Atualizada. Diz assim, Filipenses 4, 4. Vou ler aqui. Conseguiu aí, Fran? Não, nessa não. ARA. Almeida Revista Atualizada. Essa aí? Alegrai-vos sempre no Senhor. Ó, Paulo dizendo para eles, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O versículo 6 diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E o versículo 8 finaliza dizendo, finalmente, irmãos, até o 9, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Podeis se assentar. Glória a Deus. Essa palavra falou fortemente ao meu coração. Eu fui impactado com essa passagem de Paulo. E eu fui pesquisar que Paulo, quando escreveu isso para os filipenses, ele não estava passeando, ele não estava na Disney, ele não estava num iate, no jet ski, passeando, se divertindo. Ele estava sendo perseguido, ele estava sendo aprisionado, ele estava fugindo, sendo humilhado por amor ao Evangelho. Paulo escreveu isso para os filipenses em uma situação totalmente adversa daquilo que ele estava falando para o povo. Paulo dizendo para o povo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vou dizer para vocês, alegrai-vos no Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens.
Paulo queria mostrar para aquele povo que, independente das dificuldades, da situação que eles estavam vivendo ali, eles precisavam se alegrar. Eles precisavam estar na presença do Senhor com o coração alegre e quebrantado. E eu meditando nesses versículos, eu vi quantas pessoas, quantos irmãos você vê falando que está ansioso, que está preocupado, que está nervoso, que está estressado. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu vi uma pesquisa que aumentou em 26% o número de casos de pessoas com ansiedade. E no meio do nosso, dos irmãos, isso tem sido uma palavra muito recorrente, muito frequente. Estou ansioso. Hoje mesmo eu falei, quando eu cheguei aqui, eu estava ansioso, mas estava nervoso. Mas a gente fala essa palavra assim, de uma hora para outra, como se fosse um bom dia, uma boa noite. Está assim. E essas questões emocionais, esses sentimentos que muitos apresentam, isso atrapalha a nossa experiência com Deus. Isso impede, muitas vezes, de você fazer aquilo que Deus quer que façamos. E, às vezes, nos leva a pecar, nos leva a se afastar do Senhor. E eu peguei aqui um conceito sobre o que é ansiedade. Acho que está aí, Fran. E eu queria ler com vocês, eu não sou nenhum conhecedor, psicólogo, psiquiatra, mas isso me chamou muita atenção e eu quis trazer para vocês, porque Paulo diz para o povo: não andeis ansiosos por coisa alguma. E o que é ansiedade? Ansiedade é um sentimento natural dos seres humanos que permite antecipar situações de risco e se preparar para os desafios diários. No entanto, quando essa emoção se torna muito intensa, com preocupações desproporcionais aos problemas e de forma contínua, ela se transforma em um transtorno. O transtorno de ansiedade pode interferir no descanso e desencadear sintomas específicos. Então, a ansiedade é um sentimento natural, mas quando esse sentimento começa a permanecer, a progredir, isso pode causar um problema muito sério. Que Lu é psicóloga, tem Josué aqui que entende disso. Isso traz problemas sérios para a nossa mente, para o nosso coração e para o nosso corpo, nossa alma e nosso corpo. E eu coloquei aqui algumas classificações que, se você tiver aí, segure nas mãos do Senhor, vamos procurar um psicólogo, um psiquiatra, para a gente se tratar. Mas bote aí, Fran, o conceito que eu coloquei, dá para ler aí? O transtorno de ansiedade apresenta sintomas intensos, tais como preocupações, tensões ou medos exagerados, sensação contínua de que um desastre ou algo muito ruim vai acontecer. Aí você vai vendo se você tem algum pontinho disso aí. Medo extremo de algum objeto, de ser humilhado publicamente ou de uma situação em particular. Falta de controle sobre pensamentos, que é o que eu quero falar. Falta de controle sobre pensamentos. Imagens ou atitudes que se repetem, independente da vontade. Pavor depois de uma situação muito difícil. Tensão muscular. Intensificação ou surgimento de dores pelo corpo. Dificuldade para se desconectar dos problemas e para dormir. Alterações no funcionamento do trato gastrointestinal, como o ritmo de funcionamento do intestino. Olha o tanto de problema que pode causar esse transtorno. Os sintomas que causam o transtorno. Então, o Senhor me chamou a atenção sobre essa questão da ansiedade, que muitas vezes isso tem atrapalhado as nossas vidas, tem nos tirado do centro da vontade do Senhor. E Deus permitiu que Paulo dissesse para aquele povo: não andeis ansiosos por coisa alguma. O que ele estava querendo falar para aquele povo? Entregue tudo nas mãos do Senhor, porque Ele está no controle de tudo. Ele fala: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Quanto mais ficamos ansiosos por algo, mais adoecemos, mais ficamos doentes. E aí, nesse caso, tem que procurar um profissional habilitado, um psiquiatra, psicólogo, para diagnosticar se você está com esse transtorno ou não. Mas o que eu queria trazer aqui é porque era que
nada disso, nada que venha dominar nossa mente, nada que venha tirar, né, a nossa paz, pode tomar o lugar de Jesus em nossos corações e nossas mentes. A nossa mente tem que estar guardada, tem que estar cheia de coisas que glorifiquem o nome do Senhor. Quando a gente preenche a nossa mente de preocupação, de ansiedade, de medo, isso nos deixa oprimido, nos tira muitas vezes a nossa razão. É tanto que às vezes tem pessoas que falam coisas porque está ali com a mente cheia e desabafa naquela pessoa que não tem nada a ver. Quem já passou por uma situação assim, né? Que a pessoa está ali nervosa no trabalho, e aí você vai lá na maior paz, ela descarrega tudo em cima de você. A mente muito cheia, muito perturbada. E Paulo estava dizendo naquele povo, Paulo preso, sofrendo perseguição, dizendo para aquele povo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O Senhor estava dizendo para aquele povo, alegra-se em mim. Se pudéssemos reconhecer que somos conhecidos e amados por Deus, nunca deixaríamos que a ansiedade, que a angústia, o medo penetrasse nos nossos corações. Se soubéssemos verdadeiramente do Deus que estamos adorando, não permitiríamos que esses sentimentos ruins entrassem nos nossos corações. Paulo estava dizendo, em meio a uma situação difícil para aquele povo, não ande ansiosos por coisa alguma. Já pensou você na cadeia, preso, sendo perseguido, prestes a morrer, dizendo para o povo não ficar ansioso, não ficar preocupado? Você já pensou nisso? E Paulo dizendo para aquele povo, seja em tudo, os seus problemas, as suas lutas, as suas angústias, sejam todos conhecidas diante de Deus, através das orações, através das súplicas. Paulo estava dando ali o remédio para aquele povo. O psicólogo daquele povo era Jesus. O psiquiatra daquele povo era Jesus. Paulo estava dizendo, olha, que as suas angústias, suas ansiedades em tudo sejam conhecidas diante de Deus através da oração e da súplica. Entregue nas mãos do Senhor tudo. E a paz de Deus, aleluia, que excede todo entendimento, todo pensamento, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, que estava o quê? Ansiosa, angustiada, atribulada. Aí a paz do Senhor vem. Quando colocamos nas mãos do Senhor, quando entregamos através das orações e súplicas, Paulo está dizendo aqui, o que acontece? A paz do Senhor vem sobre os nossos corações e os nossos pensamentos. Quem está entendendo, diga amém. Meu Deus. Aleluia. E aí, o que Paulo diz para o povo em Filipenses? Paulo fala o que para eles? Finalmente, irmãos, aí quando a paz do Senhor reina sobre você, quando você coloca tudo nas mãos do Senhor através das orações e súplicas, aí você vai preencher a sua mente de quê que Paulo está dizendo para eles? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? Os vossos pensamentos. Olha o ensinamento que Paulo está trazendo para nós. Finalmente, irmãos, depois que você já entregou nas mãos do Senhor, aquietou teu coração, coloque dentro dele, da sua mente, ocupe o seu pensamento de quê? De tudo que é puro, de tudo que é amável, de tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, algum louvor nisso. Se há alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Aleluia. Pergunte ao seu irmão aí, o que tem dentro da sua mente? Fala aí. O que tem dentro dos seus pensamentos aí? Então, Filipenses 4, Paulo está dizendo para aquele povo, independente das lutas, das situações difíceis, não deixe que a ansiedade, que o medo, que a preocupação domine os seus pensamentos,
mas alegre-se no Senhor. Outra vez vou dizer, alegrem-se. Paulo estava dizendo para aquele povo isso, alegra-se no Senhor. A verdadeira alegria, irmãos, nós só encontramos com a comunhão com Deus, quando estamos ligados no Senhor. Salmo 139, Fran, versículo 2. Olha o que o salmista declara para o Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes tudo a meu respeito, sabe até quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. De longe penetras os meus pensamentos. O Senhor conhece o nosso interior e conhece os nossos pensamentos. Então, que nossa mente seja levada cativa por Cristo. Que a nossa mente seja pensamentos positivos. Que a nossa mente saia pensamentos para glorificar o Senhor, abençoar o nosso irmão, falar uma palavra de ânimo, de incentivo para os irmãos. O que não falta é palavras hoje ofensivas, palavras que colocam a pessoa para baixo, mas que você tenha a sua mente levada cativa. Senhor, eu quero te adorar, Senhor, eu quero te servir, eu quero, Senhor, ter uma mente positiva. Eu sei que isso vai dar certo, esse projeto que eu estou colocando nas suas mãos, já creio, Senhor, que já deu certo. Coloque isso na sua cabeça, na sua mente, palavras de ânimo, de incentivo, porque o Senhor conhece o nosso pensamento. Amém? Glória a Deus. Eu queria ler com vocês em Colossenses 3, versículo 1, a partir do versículo 1, Fran. Olha o que a palavra de Deus fala conosco. Bote, não sei qual é essa versão, deve ser essa. Portanto, vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu. Olha aí, olha o que Paulo está dizendo lá. Portanto, ponha o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pense, olha o 2, versículo 2, Fran. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olha o que ele está dizendo, pensai nas coisas que são lá do alto, e não daqui da terra, porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Portanto, olha o que Ele diz lá mais na frente, matem os desejos deste mundo que age em vocês. Matem os desejos deste mundo que agem em vocês. O Senhor nos adverte, nos alerta sobre os sentimentos que podem nos afastar da presença dEle. E Ele está dizendo, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Isto é, imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos, vocês viviam de acordo com eles, mas agora, livrem-se de tudo isso. Livrem de tudo isso, da raiva, da paixão e do sentimento de ódio. E que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha, com seus costumes, e se vestiram com a nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele. E lá no 14 diz, acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu Pai, aleluia, que possamos viver esta palavra do Senhor o tempo todo, o tempo todo. Quem está entendendo essa palavra aqui nessa noite? E eu coloquei o tema, seus pensamentos mudam a sua vida. Seus pensamentos mudam a sua vida. Se a partir de hoje começarmos a pensar de forma diferente, assim como Paulo diz para os filipenses, independente de qualquer situação, você vai ficar alegre. Eu lembro meu pai, minha mãe fala, né? Eu já falei até isso aqui, que meu pai,
Tudo para ele é só alegria. Ele está com dor na coluna. Se você pergunta, como é que você está? Estou bem, estou feliz, estou alegre. Ele dá uma aula de ânimo para qualquer um. Ele mostra, independente da situação. Se chegar lá, você nunca vai ver ele reclamando de nada, de nada. De nada, está precisando consertar uma cerca. Ele não vai falar que a cerca está quebrada, que está cansado, que está entediado, que ninguém ajuda ele. Você nunca vai ver ele falar isso. E ele mostra isso para nós, ele sempre mostrou. E ele não reclama, e ele está ali. Você chega lá, aí minha mãe fica brigando com ele, porque tudo para ele é só alegria, tudo alegre, está tudo alegria. Que todos pensassem dessa forma, que todos vivessem dessa forma, tivessem esse pensamento, né, independente da situação, estou alegre, vai passar, eu sei que vai passar, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, eu vou levar para o Senhor e o Senhor vai resolver, já vai dar vitória, eu creio que o Senhor já me deu a vitória. A nossa mente tem que estar assim, com esse pensamento para o Senhor, amém? Glória a Deus. E eu coloquei sobre o poder da oração, Paulo diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em todas as suas orações, peçam a Deus que o que precisarem e em seguida sejam gratos. Paulo está dizendo, já peça agradecendo, porque o Senhor já vai entrar com providência. Não fica ansioso não, irmão. Não fica ansioso não. Vá para o Senhor através da oração, peça e já agradece. E seja grato pelo que Deus já vai fazer na sua vida. É isso que Paulo está nos ensinando. A gente tem que aproveitar essa oportunidade que temos de pedir a Deus, de chegar a Deus, falar, Senhor, quero mais de Ti, eu quero me encher mais da Tua presença, eu quero Te conhecer mais através da Tua palavra. O Senhor está nos dando a oportunidade, através dos louvores aqui, em Teus braços é o meu descanso, todo mundo falando algo para nos achegar a Deus. Eu vi uma reportagem o nome dele é Bill Gates, não sei se todo mundo conhece, é o criador da Microsoft, um dos homens mais ricos do mundo. E ele estava dando uma entrevista num programa americano e a mulher fazendo perguntas, qual era o segredo, né? Qual era o segredo para ele ganhar tanto dinheiro, ser bem-sucedido assim? Pode falar aqui ao vivo para toda, né, a rede nacional. Aí ele pegou um cheque em branco, botou em cima da bancada e falou assim, quanto é que você precisa para mudar da sua vida? Quanto é que você precisa aqui de dinheiro? Um homem bilionário, era o homem mais rico do mundo. Ele deu uma entrevista uma vez dizendo que se ele doasse ou perdesse 99% da fortuna que ele tem, ele ainda ficaria com 1,9 bilhões de dólares. Pensa aí. E aí ele perguntou essa entrevistadora, o que ela precisava? Ela poderia botar o valor que ela quisesse ali naquele cheque. Ele falou, bota o valor que você pensar aí, que vai mudar a sua vida. Aí ela, sim, mas responde aqui a pergunta que eu te fiz. Aí ele, eu só vou te perguntar mais uma vez. Qual é o valor que você quer para mudar a sua vida? Para mudar tudo. Aí ela não respondeu. Ela perdeu a oportunidade. Ele chegou e falou para ela, você perdeu agora talvez a única oportunidade na sua vida de você mudar toda a sua história. Toda a sua história. Aí ele falou, vou te responder agora. O segredo para eu conseguir chegar até onde eu cheguei foi não perder a oportunidade. E você acaba de perder a oportunidade de assinar um cheque, de preencher, que com certeza o que ela colocaria ali não chegaria nem, acho que nem era 10 centavos da fortuna que ele tem. E eu estou dizendo aqui para vocês que nós temos a oportunidade de se achegar a esse Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o dono do ouro e da prata, o que deu tudo a esse homem e tem tudo muito mais para dar. Temos o Deus, Criador do universo, dos céus e da terra. E Ele está dizendo, chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. E Ele está dizendo que o nosso pensamento tem que estar voltado para Ele. E isso me chamou muita atenção. A mulher teve a oportunidade de mudar a vida dela ali e vacilou. E nesta noite,
nós possamos pensar diferente, colocar nossa mente voltada para tudo aquilo que glorifica e exalta o nome do Senhor. O versículo 8, Filipenses 4:8, Paulo nos chama a refletir sobre o que é verdadeiro, o que é nobre, o que é justo. Isso a gente deve colocar dentro de nossos pensamentos. É um convite para transformar as nossas mentes e os nossos corações. Paulo afirma isso. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês, olha só, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Isso o Senhor nos traz para nós nessa noite. Amém? Glória a Deus. Eu até pedi, Fran, para colocar aí. Eu vi algo tão interessante. Foi a ex-primeira-ministra do Reino Unido, ela contando que o pai dela sempre falava essa frase, o nome dela é Margaret Thatcher, não sei como é que fala, e o pai dela falava sempre essa frase desse pensador, Frank Outlaw, eu acho que é isso. Olha o que ele falava: cuidado com seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, pois eles se tornam o seu caráter. Cuidado com seu caráter, pois ele se torna o seu destino. E onde tudo nasceu? No pensamento. Os nossos pensamentos é onde o inimigo quer trabalhar, agir. Se ele achar um terreno fértil, ele vai destruir a mente, a alma, o corpo daquele que está querendo se achegar a Deus. Então, a gente tem que blindar a nossa mente com a palavra do Senhor. Se a gente começar a deixar de meditar na palavra, de orar, o nosso tempo vai ser tomado pelo trabalho, pelas crianças, pela esposa. Chega em casa, quer assistir um jogo, quer assistir um filme, aí vai dormir, aí às vezes fica nas redes sociais. É assim a nossa vida. Se a gente deixar, nossa mente vai ser bombardeada o tempo todo com aquilo que não vai agradar ao Senhor e nos vai deixar longe do Senhor. E eu achei isso interessante, que os nossos pensamentos, as nossas emoções estejam guardadas no Senhor. Quando você vê que está muito ansioso, muito preocupado, o coração está acelerado, está sentindo aquela falta de ar, como a gente viu ali, você viu os sintomas? Ajoelhe em casa, comece a orar, fala com o Senhor, se quebrante, se derrame, fala: Senhor, eu estou sentindo isso, Senhor, livra isso de mim, tira isso de mim, arranca isso do meu coração, porque eu quero, Senhor, independente de qualquer situação, ser como Paulo, te adorar, te exaltar, te engrandecer. Assim que devemos agir. Amém? Amém. E aí, no final, para encerrar, a promessa da paz. O 7, que o Senhor diz, lá no versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. E para finalizar, eu queria ler esse versículo. Tinha colocado outros aqui. Jeremias 29, 11 e 13. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. É isso aí, mano? Eu é quem sei, aquele lá mesmo. 11, é isso mesmo. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Amém? Que você reflita nessa palavra, nesses versículos que nós
meditamos nessa noite sobre Paulo, essa mensagem de Paulo para os filipenses. E que, a depender do que você deixa entrar na sua mente, isso vai direcionar o futuro, a sua vida. Não deixe que palavras de ódio, palavras de rancor, pensamentos ruins sobre qualquer pessoa penetre na sua mente. Mas clame ao Senhor, fale com Ele: Senhor, arranca isso de mim, arranca isso do meu coração, porque eu sei que esses não são os pensamentos que o Senhor tem para mim. São pensamentos de paz, pensamentos de justiça, aquilo que é puro, aquilo que é amável. É isso que o Senhor está nos ensinando nessa noite. Que os nossos pensamentos mudem a nossa vida para melhor. Amém? Eu queria louvar o Senhor com a canção. Vamos louvar juntos? Se você chegou nessa noite preocupado com alguma coisa, entregue nas mãos do Senhor. Se você está sem forças para falar com Ele, para tomar alguma decisão, entregue nas mãos dEle. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Cante comigo. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Fale com ele, vai. Acalma o meu. Ninguém está te vendo não. O vento está soprando, mas é que
consumada a aflição, acalma o meu, acalma o meu. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Amém. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Na parte desse hino que diz: perdoe por ter pensado que no teu silêncio tu não estavas aqui. Existe um antídoto para a ansiedade. O que você pode resolver, você vê as possibilidades de resolver e parte para resolver. O que você não pode resolver, o que você não tem controle, entrega, aceita, entrega ao Senhor e descansa. Só tem esse caminho, não tem outro caminho. Eu me lembrei, essa palavra me lembrou, eu fiquei ali me lembrando, como eu já falei aqui algumas vezes, e toda vez eu me emociono porque foi uma coisa que marcou muito a minha vida. Como eu já falei com vocês, quando eu deixei minha irmã no isolamento por uma semana, sem poder ver e sabendo que ela não podia levantar para fazer nada. Eu tinha que sair dali do hospital 9 horas, mas eu só consegui sair de lá 4 horas da tarde, porque eu não queria sair dali. Mas chegou uma hora que Deus disse: não, agora você tem que ir embora. Agora você tem que ir. E eu aceitei e saí, mas eu disse: eu não vou nem pedir a Dilma para vir me buscar, que eu quero ir andando, que eu preciso falar com você, Senhor. Eu estou simplesmente desesperada. E naquele momento, o que eu entreguei, o que eu estava sentindo, uma paz que excede todo o entendimento, invadiu o meu coração. E aquela aflição, aquela angústia, no meio de toda aquela dor, eu senti paz. Paz que me sustentou toda aquela semana que ela esteve ali no isolamento. Então, assim, apesar de às vezes parecer que o Senhor não está nem ouvindo a gente, não está vendo, é mentira. Ele não desiste de nós, Ele está o tempo todo ao nosso lado. Então, assim, confie. O que você puder resolver, veja quais são as possibilidades de resolver aquilo que está te afligindo e resolva. Agora, o que você não pode resolver, que não está no seu controle, entrega, aceita que você não tem controle, entrega, confia e descansa. Amém? Pai, nós te adoramos, Senhor, e te agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu amor. Esses dias tu tem nos pegado no colo, Senhor, e trabalhado conosco em todas as áreas. Cada dia, Senhor, é um ensinamento novo. Cada dia, Senhor, é um cantinho que tu vai lá e mexe, nos mostrando, Senhor, que nós não estamos sozinhos, nos mostrando que tu nos conhece, tu cuidas de nós. Te agradecemos, Deus, por essa palavra e te entregamos todas as nossas preocupações em tuas mãos, toda a nossa ansiedade. Te entregamos, Senhor, aquelas coisas que sabemos que não temos controle. Entregamos a Ti, Pai, e descansamos nos Teus braços, porque esse é o lugar, o melhor lugar de estarmos. Te pedimos, continua conosco, que o Teu Espírito continue falando conosco através dessa palavra, e que nós não venhamos esquecer nem um só instante, Senhor, que Tu estás conosco e que Tu se preocupa conosco. E assim, toma todas as nossas causas em Tuas mãos. Aqueles problemas, Senhor, que olhamos e dizemos assim: não tem o que ser feito aqui. Se Deus não entrar com providência, não tem o que ser feito.
Que a gente simplesmente creia. Que tu irás entrar com providência, irá resolver da melhor forma, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós confiamos em ti. E por isso, Pai, te entregamos tudo em tuas mãos, te apresentamos mais uma vez, Magno. Te pedimos, Senhor, que a tua graça esteja sobre ele. Que a sua família seja guardada debaixo do sangue de Jesus. Que todos os seus sonhos e os seus projetos estejam sendo confirmados por ti. E assim, Senhor, ministra cada vez mais no seu coração e na sua mente a tua palavra. E assim, Senhor, a cada dia mais dá o crescimento que tu tens para dar. Não só a ele, mas a todos nós, a cada um de nós. Em nome de Jesus. Assim continua conosco, leva-nos da tua paz, dá-nos uma noite na tua paz e um dia amanhã abençoado por ti, vitorioso, no nome de Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, para a glória de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Tem uma outra coisa, ser grato. Ser grato. A gratidão, ela afasta a ansiedade. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse é o nosso desafio diário. Amém. 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 Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam convosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Vão em paz em nome de Jesus.